Olá, eu sou Mariana de Souza Lima, diretora de marketing da editora Sextante, e vou começar aqui hoje o primeiro Sextou na Sextante, hoje em companhia da Virginie Leite, diretora editorial, e a gente vai bater um papo com vocês sobre os lançamentos que a gente está fazendo em maio. Oi, Virginie. Oi, Mari, tudo bom? Prazer estar aqui falando dos nossos livros, realmente muita coisa boa. Vamos começar com Gustavo Cerbasi, que está lançando um livro novo, A Riqueza da Vida Simples. A Virginie trabalhou junto com o Gustavo nesse livro, que é um pouco diferente do que ele já vinha publicando, mas vou deixá-la falar aqui um pouquinho. Então, foi um prazer trabalhar com o Gustavo. Esse livro é ótimo, A Riqueza da Vida Simples. E realmente ele é um pouco diferente, porque o Gustavo já tem 15 livros publicados, está há mais de 20 anos trabalhando com educação financeira, e nesse livro ele enfoca, em vez de enfocar apenas o aspecto de como ganhar mais dinheiro, ele enfoca pela primeira vez também o que você pode fazer para reduzir seus custos, né? Porque para você ser rico, na verdade, é você conseguir equacionar, né? Você ganhar mais do que gasta. Mesmo que você ganhe 50 mil reais, mas se você gastar 60 mil, você é pobre, porque você está devendo todo mês 10 mil, né? Então, ele enfoca bastante esse aspecto e fala isso, de ter uma vida um pouco mais simples, né? Tentar não ter um padrão de vida no limite do que você pode. Em vez de você escolher a casa mais cara do seu bairro, você até estudar, fazer um estudo, se tem outro bairro também relativamente perto de onde você mora, de repente você pode gastar menos ou com aluguel, ou com a própria casa própria. Ele fala que morar num bairro, você mora aqui no Rio de Janeiro, se você morar no bairro do Leblon, é um bairro mais caro, quer dizer, tudo ali em torno é mais caro, os supermercados, as lojas, né? Então, ele dá uma série de dicas para você conseguir reduzir um pouco os seus custos. E é para todo mundo, né, Virginie? Porque a impressão que eu tenho, ele vai falando ali, então, de quem tem casa própria, mas às vezes quem não tem. Mas se você não consegue colocar placa solar na sua casa, fotovoltaica, para economizar energia, mas você pode fazer isso junto com o seu condomínio, né? Não, exatamente. Ele, nesse livro, tem uma parte muito interessante, assim, a parte saborosíssima do livro, que ele começa falando um pouco de ideias que ele, nos últimos tempos, começou a ter sobre uma vida mais minimalista, mais essencialista, quer dizer, menos desperdício, menos gasto. Isso levou com que ele pegasse um sítio que ele tem, né, distante mais ou menos 1 hora de São Paulo, que é em São Roque, e resolvesse transformar esse sítio em uma espécie de um experimento, uma casa inteligente, onde tudo é autossustentável. E aí, nesse caso, ele fez um investimento, né, para ter energia com placas fotovoltaicas, como você falou, para ter um sistema de esgoto. É muito legal. Tem que ler o livro para entender, tem um projetinho lá. Então, ele ensinou tudo isso, mas ele falou que hoje em dia já existem condomínios, por exemplo, em São Paulo, nas grandes capitais, que eles têm um sistema de compartilhamento, quer dizer, não só pode ter isso que você falou, pode juntar um condomínio e as pessoas fazerem a energia sustentável, né? Tanto com aquecimento solar, quanto essas placas que geram energia. Mas também uma coisa que eu nem sabia que existia, tem condomínios onde os eletrodomésticos são compartilhados. Isso é muito interessante, né? Então, e ele fala, parece uma coisa que a gente olha e acha meio hippie, mas não é um barato, imagina, entendeu? Se você faz bolo uma vez por ano, se tiver uma batedeira no teu condomínio, você vai lá, assina teu nome, pega aquela batedeira, depois você lava bonitinho, devolve. Quer dizer, isso é muito inteligente. Ele fala de uma outra coisa também, que hoje em dia o que mais vende, tem no mercado imobiliário, está crescendo muito a venda de imóveis bem pequenos, né? Porque o pessoal que é jovem quer sair de casa, né? Mas não quer ter um gasto enorme para alugar um apartamento ou para comprar. Então, são apartamentos bem mais compactos e funcionais, modernos, todos decorados, com o que é essencial, né? O livro é muito bom, gente. Mostra, inclusive, o futuro do trabalho, o futuro da educação. Ele não está falando só de casa, nem de gasto. Ele está falando de uma nova maneira de viver. E está muito bem organizado, né? Muito bem. É um texto do Gustavo que flui, uma leitura gostosa e essa coisa toda organizada, passeando por vários assuntos. Eu acho que tem um recado forte para o jovem. Não,
Não, e olha só, a gente tem filho, né, Mari? Nós duas temos Sofias, né? Duas meninas, duas Sofias com uma diferença pequena de idade, quer dizer, a minha vai fazer 15 anos agora. Ele até diz isso lá, que a maneira como a gente pensa a educação, por exemplo, o trabalho, não vai ser a maneira de pensar das nossas filhas, entendeu? Primeiro, porque várias profissões que existem hoje, que as pessoas acham que são tudo nessa vida, não vão nem existir mais, ou não vão ter tanta importância. O mundo está mudando, então a maneira da pessoa se preparar para esse mundo tem que ser diferente. Ele fala menos investimento, talvez, na educação formal, que muita gente tem um gasto gigante, e mais investimento em vários cursos avulsos, até porque a pessoa vai passear por várias áreas e várias profissões. Talvez ela não tenha uma única profissão ao longo da vida, né? Então, assim, o livro é um barato, é muito legal, porque ele é um exercício de você pensar o futuro, entendeu? Eu acho que é muito legal para os pais também. Então, ele vale para todas as idades, ele é muito bom. E depois dele a gente tem um outro autor de sucesso também, o Pedro Siqueira, né, que está lançando aí o Senhora do Sol, que finaliza uma trilogia de romances dele. O Pedro já tinha 2 livros pela Sextante, a gente começou com Você Pode Falar com Deus, em que ele fala um pouco de como que a pessoa pode se aproximar de Deus, ensina esse hábito de rezar, que é muito poderoso. Depois a gente lançou Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, em que ele fala da experiência pessoal dele, dos anjos, a presença forte de Nossa Senhora em sua vida. E o mais bacana é que esse título, falando com o Pedro outro dia, ele disse que de tantas pessoas perguntarem, mas Pedro, eu tenho um anjo da guarda, que ele reza o terço Brasil afora, e aí ele falava, todo mundo sempre afirmando com muita convicção, todo mundo tem um anjo da guarda, e virou o título desse livro. E agora a gente encerra uma trilogia de romances que começou com Senhora das Águas, Senhora dos Ares, termina agora com Senhora do Sol, e tem aí a vida da Gabriela permeando todas essas histórias. E o pano de fundo é sempre os assuntos, né, Virginia? Que ele vai ouvindo um pouco nos textos. Ele é advogado, mas ele vai inserindo ali, né? Ele tem isso que é muito interessante, né? Que muita gente, quando ouve pela primeira vez falar do Pedro Siqueira, acha que ele é padre. Ele não é padre, né? Ele tem a carreira dele, né? Formado em Direito. E ele tem esse outro lado dele, que é a religiosidade dele, que ele descobriu muito novo. Ele conta isso no Você Pode Falar com Deus, né? Que é o próprio livro. Agora me lembro o título do Anjos e Demônios, do Dan Brown, porque ele desde pequeno, ele via demônios e via anjos também, né? Um combate espiritual, né? Ia ser muito legal. A história dele é incrível, realmente. E nessa trilogia de ficção, né, que é inspiradora, que é a Senhora das Águas, Senhora dos Ares, e fechando agora com Senhora do Sol, ele trabalha todo esse tema da espiritualidade, das crenças, né? Nesse livro tem um padre que sempre quer ajudar as pessoas também, mas ele comete um erro e ele acaba, por conta disso, tendo que deixar a paróquia, ficando meio no ostracismo. Quer dizer, tem histórias que se cruzam, né? O Pedro escreve muito bem, é uma pessoa muito sensível, e eu acho que os fãs vão adorar, porque acho que às vezes quando é ficção, as pessoas acreditam mais até do que quando você conta uma história real, né? Se identificam, as pessoas, né? se identificam, né? Tem a coisa da doença, da superação. E do casamento, da vida familiar, né? Não, e achei muito legal o subtítulo que ele quis dar para o livro, que é Para Enfrentar o Medo, a melhor arma é a fé. E é isso que ele tem demais, né? Eu acho admirável, assim, o tamanho da fé dele, das certezas, enfim, do que pode acontecer aí com o ser humano, que é difícil, né, Virginia? É difícil. É um exercício difícil. Mas, assim, que bacana quando ele fala isso. Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, que fez muito sucesso, né? Esse livro dele, acho que, assim, na editora Sextante, talvez seja o livro de maior sucesso. Mas porque é bom a gente pensar, né? Que tem alguém que a gente pode contar além da gente mesmo. É reconfortante. Ele, com certeza, tem um anjo da guarda bem ativo, assim, né? Porque... Tem, que dá um trabalho danado pra gente lá na Sextante, né? Já falei, teu anjo da guarda dá muito trabalho, mas deixa ele assim, tá cuidando de você, tá bom. Tá bom. E aí a Virginia participou intensamente do projeto do Alan Dias Castro, que está trazendo aqui o livro Voz ao Verbo,
deixar a Virginia aqui com a palavra, porque ela ficou encantada. Aí tá um projeto gráfico lindo também, né? Além de tudo, além do texto em si, das poesias, tem um projeto gráfico muito bacana. Ficou o livro muito bonito, porque a gente, assim, para mim foi um desafio. Eu amo poesia, sempre gostei. Só que o Alan tem uma personalidade nova, um estilo muito novo, que, assim, eu, assim, quando conheci, eu falei, meu Deus, né? Assim, até para entrar naquele mundo. E ele tem esse projeto que ele chama de poesia falada, ele quer divulgar a poesia. Hoje em dia a poesia, até no Brasil, graças a Deus, está em alta. A gente tem outro autor maravilhoso, que é o Braulio Bessa, né, com outro estilo, que é cordel. Mas, por sinal, até aqui no livro do Alan, foi muito legal. A gente pediu para o Braulio ler o livro, né, e passar a impressão dele. Né? Eles se conhecem. E aí foi uma graça. Até vou ler o que o Braulio escreveu para ele. Ele escreveu uma cestilha para ajudar a divulgar o livro do Alan. Alan Dias acha os versos onde a alma faz morada. Grita o silêncio da vida e silencia a zoada, para o mundo poder ouvir sua poesia encantada. Do Braulio, muito bonitinho. E o Alan, assim, ele é uma pessoa incrível, doce, tímido no primeiro momento, mas a gente foi se conhecendo, trabalhando aos poucos. Eu acho que me abriu um mundo novo, né? Esse mundo da poesia que não tem métrica, toda diferente, é livre, mas a verdade é que ele é um poeta nato, né? Ele tem dentro dele um universo enorme que ele explora nesse livro, falando de temas atuais, contando um pouco também da história dele. Ele é do Sul, de Mas Porto Alegre. Ele veio pra cá, me parece que veio, é uma história meio de superação também, né? Sim, ele veio pra cá, eu acho que foi em 2010, se eu não estou errando na data, mas eu acho que foi isso, ele veio em 2010 e ele, na verdade, era uma família de advogados no Sul, né? E a família inteira, a mãe, o pai, um histórico forte. Então, ele se viu meio obrigado, como todo jovem, às vezes, assim, vou seguir o espaço dos meus pais, vou fazer direito. Só que aquilo não trazia felicidade para ele. Ele foi se sentindo infeliz, triste, ficando fechado. E aí ele resolveu que ele tinha que mudar, que ele tinha que perseguir o sonho dele, e o sonho dele era escrever, né? Enfim, e aí ele largou tudo e veio arriscar a vida no Rio de Janeiro, morar na casa de um amigo, no sofá na casa de um amigo, enfim, aí até ele conseguir se estabelecer, deixou a namorada, que depois hoje em dia é a mulher dele, né? E começar a vida, e tentar, e escrever, e também compor, porque ele é compositor também, ele tem várias músicas que são gravadas por pessoas conhecidas, e aos poucos ele foi desenvolvendo, acho que uma linguagem muito própria e que toca as pessoas, porque os temas com que ele trabalha são todos muito próximos da gente, é solidão, amor, amizade, né? Ele tem um poema que se chama Amizade Real. O que é amizade real? Ele faz até uma brincadeira nessas épocas, nesse tempo que a gente vive de muitas redes sociais, que tem uma diferença, né, entre você estar conectado e você estar online. Conectado é na pessoa, né? Então, assim, entre você botar ali um coraçãozinho e você realmente se dá para alguém. Então, acho que ele consegue captar toda a modernidade, tudo que está acontecendo no mundo com um filtro assim, de muita sinceridade. Eu acho que a coisa bonita do Alan é como ele se dá, como ele realmente ama o que ele faz, né? E aí até estava conversando antes aqui com a Natália também, que trabalha com você, né, Mari, do marketing, e falando que hoje em dia ele está, né, ele tem esse projeto, esse livro Voz ao Verbo, nasceu do projeto dele nas redes sociais, né, que ele tem página no Facebook, ele tem canal no YouTube hoje em dia, e que se chama Voz ao Verbo, né? Que ele quis dar voz aos sentimentos dele. E ele tem mais de 90 milhões de visualizações, os vídeos dele, em média, tem mais de 1 milhão, assim, de visualizações. E tem um especialmente que as pessoas gostam muito, que é o Tarja Preta. Então, eu vou ler uma estrofezinha só, porque eu acho que é muito legal, que fala um pouco do que é ser louco e do que é ser normal, né? Tarja preta, para mim, é censura. Meu remédio sempre foi uma dose de loucura. Uma dose de loucura quer provar? Provar o quê e para quem? E se a cura for justamente não precisar provar mais nada a ninguém?
Esse é só um trechinho, né? É muito bom. E a gente está lançando agora, então, em maio. Eu aposto muito, espero que ele faça muito sucesso, que ele merece. Então, esses 3 autores nacionais que a gente falou, todos têm redes sociais bem fortes, né? Então, quem quiser acompanhar o Alan, tem as redes sociais dele. O Pedro Siqueira, que viaja o Brasil inteiro rezando o terço, entra no Facebook dele, tem lá o calendário de terços e sessões de autógrafos, todos organizados, todos os eventos. E o Gustavo Cerbasi também, eu acho que é um canal imperdível, Facebook, Instagram, YouTube, porque ele dá muita dica, ele tem cursos online, mas e hoje em dia os cursos dele são muito fortes, né? Também, o Gustavo está, assim, só crescendo, acho que nas redes sociais, acho que é importante as pessoas verem. E o legal do Gustavo, até falar isso aqui, não tem nada a ver com a gente, mas ele está lançando um jogo, né, Mariana? Acho super divertido para ajudar na educação das crianças, educação financeira das crianças, né? Renda passiva, para a pessoa jogar e aprender como a usar o dinheiro desde pequenininho. Os pais, de alguma maneira, estarem ensinando os filhos, e quem sabe aprendendo também, né? Acho que tem tudo a ver com a fase da vida dele, porque ele realmente preza a família, então o jogo, vai aprender a educar e vai proporcionar o convívio de família, que é o que ele tanto preza, né? É isso mesmo. E assim, que beleza de ter esses autores todos na casa. E a Melinda Gates, hein, Virginie? Que a gente está lançando O Momento de Voar. Então, a Melinda é a esposa do Bill Gates, né? E esse livro, Momento de Voar, ela fala da fundação, né? Que ela e o Bill têm, que é uma fundação beneficente, né? Para ajudar pessoas no mundo todo. E essa fundação dela e do Bill é voltada principalmente para o empoderamento feminino, né? Para ajudar as mulheres. Porque ela percebeu, ela conta a história do livro dela. Esse livro tem isso de interessante, que ele mescla um pouco a história dela e a história dessas pessoas totalmente desassistidas, sem nada, e como ela, através, né, ela conhecendo essas histórias tão difíceis de pessoas que estão numa situação socioeconômica, cultural muito diferente da dela, ela foi mudando, né? Ela, quando casou com o Bill, ela trabalhava na Microsoft, ela foi uma das poucas mulheres que na época, né, se formaram na parte de informática, em computação, então ela era uma mulher muito inteligente, muito bem preparada, só que quando ela ficou grávida, ela resolveu não trabalhar mais na Microsoft. Ela queria se dedicar aos filhos, até porque ela achava que para os filhos terem uma vida mais normal, se todo mundo soubesse que ela era mulher do Bill Gates, iam saber que os filhos dela eram filhos do Bill Gates, eles não poderiam ter uma vida muito normal. Então ela tentou exatamente se afastar um pouco, só que ela não queria não fazer nada. Ela sempre foi uma mulher ativa, que estudou, né, fez faculdade, queria continuar trabalhando. E a maneira que ela achou de trabalhar foi esse trabalho voluntário, beneficente, ajudando. Então ela viajou para a África, viajou para vários lugares mais pobres do mundo, e vendo a realidade, ela queria entender que causa, em que causa ela poderia realmente ajudar e fazer a diferença. E ela focou muito no planejamento familiar, né, na questão do uso anticoncepcional, que pra gente que mora no Brasil, principalmente quem mora em cidade grande, né, e tem um nível socioeconômico maior, isso não tem o menor problema, mas acontece que não é assim, por motivos tanto econômicos. Na África, falou que as mulheres têm que andar 20 quilômetros para poder tomar uma vacina anticoncepcional. Então, imagina, você tem que andar a pé e chegar lá não sabe se tem. Então, vai até lá, 20 quilômetros, de repente não tem que voltar um outro dia. Não é acessível a todo mundo. Então, ela começou a bancar, principalmente isso, lógico, também enfrentando resistência, porque hoje em dia também o mundo tem um lado, as pessoas são mais conservadoras, que são, por incrível que pareça, contra, né, o planejamento familiar. Mas então ela enfoca muito isso, e ela enfoca, na verdade, o título do livro é muito bonito, esse Momento de Voar, porque
Ela fala que ela lembrava quando ela era pequena, que ela adorava ver a decolagem, né? Quando tinha os ônibus espaciais, as naves da NASA decolando para uma missão espacial. Aquela contagem regressiva, aquela tensão, um momento onde a nave sai do chão, né? A mesma coisa num avião, né? Quando que ela disse que ela brincava até com os filhos dela, rodas, 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 asas, asas, asas. Quer dizer, que o avião, ele corre, né, aquele percurso, então você sente que tem, de repente, por algum motivo, né, ele se descola do chão. É um momento de ascensão, é um momento de voar. E que ela fala que isso é importante para as mulheres, ter esse momento onde as mulheres vão conseguir voar, né, e precisam de apoio para isso, qualquer pessoa que ajude na causa, quer dizer, o planejamento familiar é um dos temas, na verdade ela trata de vários outros, né, da questão de gênero, das mulheres ganharem ainda menos do que os homens, e do trabalho dela, da relação dela com o com os filhos. É uma mulher, assim, muito inteligente. É muito bacana o livro, muito inspirador. Que bacana. Ele já foi lançado lá fora? Como é que ele está fazendo sucesso? Foi lançado, está fazendo. Ela foi entrevistada pelo New York Times. Até, enfim, tem várias discussões. Tem a discussão também, até a questão do que hoje em dia está em voga. Agora, com o incêndio, por exemplo, da Catedral de Notre Dame, surgiram famílias muito ricas que deram 100 milhões de euros, 200 milhões de euros, né, para ajudar a reconstruir a catedral. A fundação do Bill e Melinda Gates também dá milhões de dólares, né, para ajudar as populações. Então tem toda uma discussão, né, de como é importante. Aqui no Brasil seria importante até que tivesse um movimento voluntário e que ajudasse mais, né, as pessoas tão ricas, né, podem dividir um pouco dessa riqueza, né. Está no DNA do americano, né, o americano. E isso é importante, né, eu acho que é uma cultura que tinha que dar um jeito de trazer um pouco mais aqui para o Brasil também, né, e é isso, e teve até essa discussão da catedral, estão ajudando a reconstruir a catedral, não ajudam os pobres. No caso dela, está ajudando as pessoas menos favorecidas, né, numa questão que ela julgou importante. O livro tem repercussão, porque ela é a mulher do Bill Gates, né? Os dois são, acho que os dois maiores filantropos, ou pelo menos um dos maiores filantropos do mundo hoje em dia. Dão muito dinheiro, né? São muito ricos também, né? O Bill Gates da Microsoft, enfim, né? Imagina. Mas a gente vai aqui provando que o catálogo tem versatilidade, a gente vai mudando os assuntos aqui, porque a gente tem um livro do Daniel Pink, Motivação 3.0, que, na verdade, a gente está relançando no mercado, né? Eu acho que, assim, essa estante tem uma coisa bacana que eu acho, né? Que é do Tomás, da Nana, de aquisições, do Marcos. Assim, tá sempre atento, né? Ao que tem de bom e que, de repente, a gente pode relançar, né? E com a nossa força, né, Mariana? Porque a gente tem esse marketing aí de vocês, tem o comercial também muito aguerrido. A gente tem uma editora que ama livros. Então, como a gente ama, tudo que a gente faz, a gente bota uma energia muito grande, né? Então, assim, o Motivação 3.0 é um livro que fala isso, de como a energia, a motivação no trabalho são, às vezes, até mais importantes do que as recompensas, né? Por que é 3.0? Ele faz até uma brincadeira que, como se houvesse uma evolução. A motivação 1.0 era da época das cavernas, onde a motivação era lá matar uma girafa para comer e se escolher atrás da moita para não ser comida pelo leão, entendeu? Essa era 1.0. Deu certo um tempo, né, Mari? Deu. Mas, assim, hoje em dia... Estamos todos aí na evolução. Não é? Então, aí, depois, esse modelo não deu mais certo. A 2.0 é ainda considerada, e a que funciona a maior parte das empresas, né? Que trabalha a partir do sistema de recompensas e punições. Quer dizer, é como se para você fazer o seu trabalho, você precisasse de um gerente ali, brigando em cima de você, e também, ou então, com um aumento de salário, um bônus, tal. Isso não é que não funcione, mas o que ele vai contando, que existem estudos, né? E aí ele fala da psicologia, vários estudos comportamentais que foram provando que existe algo
que pode ser diferente disso, né? Porque isso com o tempo também está se desgastando, esse modelo, principalmente quando você tem trabalho criativo, né? Porque para o trabalho criativo não é só dinheiro, é uma motivação interna, é o senso de propósito que a gente aborda em vários livros nossos, é a autonomia, né? A vontade de criar. Então, assim, acho que ele trata disso super bem e é um livro muito gostoso e é bacana para gente que trabalha com pessoas, para qualquer pessoa e para educar também. Eu acho que é entender qual é a motivação, né? Aí ele até conta uma historinha logo no início. 20 anos atrás, alguém fala assim, tem 2 enciclopédias sendo feitas. Uma pela Microsoft, com uma equipe de redatores, editores incríveis, todo mundo ganhando bem e tal. E outra sendo feita por pessoas anônimas que não ganham nada. Qual que você acha que vai dar certo daqui a 15 anos? Assim, todo mundo ia dizer que era da Microsoft. No entanto, a Encarta, que era da Microsoft, enfim, foi descontinuada, e a outra enciclopédia, que é a Wikipedia, ela está aí até hoje. Por quê? Porque as pessoas que fizeram aquilo, fizeram com gosto, com vontade, e aí ele vai explicando também a nova economia, o novo mundo, como é possível você ganhar dinheiro até em empresas que são feitas para não ganhar dinheiro. Então, assim, o mundo está mudando muito, né? As relações no ambiente de trabalho, assim, tá tudo mudando. Outro dia eu li uma coisa que era as pessoas, hoje em dia, elas fazem movimentos nas redes sociais e tal, e se você trabalha para uma empresa e a empresa faz determinadas escolhas de investimento, às vezes de contratar um fornecedor, essa nova leva de colaboradores, ela faz um abaixo-assinado e fala, mas esse colaborador, sei lá, ele não tem compliance, ele não tem, os valores deles não tem a ver com os valores da nossa empresa. Então, eles questionam muito e, às vezes, fazem com que as empresas mudem processos decisórios, né, em cima dessa coisa de estar de acordo com as crenças, isso é fundamental. Com o trabalho. É isso, acho que assim, é fundamental. E a gente sente isso na nossa vida, né? Também, assim, a gente se apaixona quando a gente se apaixona por um livro, a gente fala sempre isso na editora. Assim, a chance daquele livro ser um sucesso é muito maior, porque assim, vai todo mundo com vontade, não é porque você vai ganhar, você não vai ganhar nada mais por aquilo. É simplesmente a vontade mesmo, né? De você disseminar aquelas ideias, de você fazer com que aquele autor tenha sucesso. Enfim. Não é desse mês, mas a gente está vivendo A Bailarina de Auschwitz, né? Que foi um livro que foi trabalhado no editorial e que todo mundo se emocionou. Cada pessoa que ia lendo se emocionava mais ainda. Então, faz com que a Marcela, que é de imprensa, também se emocione e fale, e levante uma bandeira, defenda, né? E fala, né? Eu quero fazer matérias com esse livro. E aí vai fazendo essa corrente do bem, de um tema árido, difícil, mas que tem que chamar atenção porque existiu. Mas o que é legal é que, no caso até da Bailarina de Auschwitz, é que a autora, que tem 94, enfim, ela tem 90 e tantos anos e que passou por isso, né, o campo de concentração, como ela é uma pessoa que conseguiu superar esse alto astral e dar conselhos para as pessoas, né, para elas perdoarem, seguirem com a vida, enfim, é um ótimo exemplo. E a gente lança Ichigo Ishi, que eu não sei direito como que pronuncia, Virginia, não sei se você sabe, mas parece que tem um áudio do autor. Então vamos ouvir, Mariana, porque eu também não sei como se fala isso, não. Vai ficar feio falar errado, né? Vamos ouvir esse áudio. La pronunciación es tal como se escribe. Ichigo Ichie. Repito. Ichigo Ichie. Ele é o autor do Ikigai, né? Assim, é o segundo livro eu acho que dos autores, né? É mais de um. É o Francis Miralles e o... E o Hector Garcia, isso, né? Então, eu acho que atualmente, assim, o Ocidente vem olhando para o Oriente, né? Os japoneses têm uma sabedoria, né? Milenar e eu acho que eles conseguem, a gente vê aí o Japão, tanta coisa que já passou e quando passa por grandes dificuldades, sei lá, tsunami, e aí tem vazamento e usina nuclear, como eles conseguem reagir de uma maneira tão
incrível, né? Pelo menos passam isso com tranquilidade. A gente até fala isso. As grandes catástrofes eles enfrentam, né, com uma força, uma resiliência muito grande. E aí vem dessa tradição japonesa que hoje em dia as pessoas estão explorando cada vez mais. Quer dizer, várias coisas que fazem parte da cultura japonesa. O Ichigo-ishi... Ichigo e Chie. Na verdade, é um aspecto que eles enfocam, que eles têm a cerimônia do chá, né? E onde eles enfocam que cada momento da vida é único. Esse momento que a gente está vivendo aqui é único e ele vai passar. Então, a gente tem que saber aproveitar cada momento. Não é bem o carpe diem, porque a gente teve... Esse conceito ficou muito disseminado, né? O carpe diem é aproveite o dia, né? O que o livro do Francisco Miralles e do Hector está abordando aqui é que é mais do que isso. Cada momento ele é efêmero. Então, você tem que viver aquele momento sabendo que ele não vai se repetir, né? E aí, com isso, aprender a celebrar a vida, né? Ele fala isso, aprenda a celebrar a vida, não deixar para fazer as coisas depois, né? E aí o livro é recheado de histórias, de lendas, e aí tem uma que um caçador chega num lugar, está andando, e ele chega num portal onde ele vislumbra o paraíso. Mas na hora que ele vê aquilo, ele fala assim, meu Deus, que sensacional, um lugar lindo, todo mundo em harmonia. Aí o homem que era o guarda do portal falou, o senhor vai entrar? Ele, não, eu vou lá avisar o meu irmão, minha família, e eu volto daqui a pouco. Ele falou, mas o portal só se abre uma vez a cada 1000 anos. Aí ele, não, mas eu vou rapidinho e volto. E aí ele vai buscar todo mundo, quando ele volta, o portal fechou. Porque a vida... É isso, né? Assim, o rio, cada vez que aquela água passa, ela é uma outra água, uma outra coisa. Então, a gente tem que saber aproveitar as coisas. Acho que isso é muito legal. De novo, reforçando essa ideia de que viva agora, vive o momento presente, não fica preocupado o tempo todo, nem com o passado, nem olhando para o futuro, né? Porque a gente vive nesse momento aqui. Então, acho que de novo, reforçando isso de uma maneira poética, assim, leve, muito fácil de ler. É uma graça o livro. Adorei a história do portal. A gente fecha. Na verdade, a gente está falando aqui um pouquinho de acordo com o calendário de publicação nossa, né? Porque a gente poderia ter juntado, de repente, os livros de negócios, mas tá bom aqui o papo. E a gente relança um novo jeito de trabalhar, né? Um livro que a gente já tinha sido lançado pela Sextante, muito bem sucedido. E agora a gente tem um projeto novo, né? A gente fez um projeto novo, fez uma capa nova para revitalizar esse livro. Até porque a gente tem esse cuidado, né? A gente tem esse cuidado de olhar as coisas que a gente mesmo fez e que são promissoras e que, de repente, esgotou, está escondidinho ali, precisa de maior visibilidade. E aí a gente descobriu uma capa linda, realmente, que chama a atenção. E esse livro fala, na verdade, do Google, né? Ele foi escrito pelo Laszlo Bock, que durante 10 anos ele cuidou de toda a parte de pessoal do Google, revolucionou o Google ao longo desses 10 anos que o Laszlo teve lá. Ele foi inúmeras vezes eleito o melhor lugar para se trabalhar, né? E não só nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em vários países do mundo, né? Porque ele tinha todo um método, aí cruza com tudo aquilo que a gente falou. A gente até está fechando bem ao falar desse livro, porque tem a ver com Gustavo Cerbasi, com a riqueza da vida simples e com as futuras gerações, como é que vai ser o trabalho. Tem a ver com motivação 3.0, né? O que motiva as pessoas? É ganhar mais ou é estar num ambiente mais leve, né? Onde as pessoas se sintam bem, onde também possam ter uma flexibilidade, chegar um dia mais tarde, ou até mesmo um dia na semana, precisou, vai resolver um problema pessoal. Então, ele vai mostrando como era feito o recrutamento e a seleção no Google e também o que era feito para motivar as pessoas, né? Então, é um livro ótimo para gerentes, para, enfim, executivos dessa área e, ao mesmo tempo, para qualquer um que se interessa pelo futuro do trabalho. O futuro está sendo construído agora, né? Então, acho que é uma maneira disso, de mostrar como é que vai ser transformada a maneira de viver, de liderar, de trabalhar. Acho que a gente fecha bem mesmo aqui os lançamentos de maio e a gente fica aqui só para dar mais um recado
de Brené Brown. Eu vi esse final de semana o documentário dela, Call to Courage. Acho que não tem tradução para o português, mas é um documentário, basicamente uma palestra dela. Você chegou a ver? Não vi ainda. Eu sei que está todo mundo falando, eu vou ver, mas é porque às vezes a gente fica nas 1001 leituras e aí mas acabei tá lá, não vendo. Vai vou fugir, ver, que eu amo a Brené. Não vai fugir por enquanto, mas o documentário, ele transita pelos 3 livros dela. A Coragem de Ser Imperfeito é o nosso primeiro livro com ela, muito poderoso. Depois ela lançou Mais Forte do que Nunca, e eu achava que isso só acontecia comigo. É o livro mais recente que a gente lançou pela Sextante. Mas fica a dica, não percam Brené Brown, que ninguém vai se decepcionar aí com as dicas dessa mulher que transformou a vida dela depois de participar de um TED, né? Ela já era pesquisadora e foi chamada para fazer esse TED muito, muito visto por milhões de pessoas. Porque ela aborda também um assunto importante, né? Que é a questão de como a gente lidar com as nossas vergonhas, com a nossa imperfeição, com a nossa vulnerabilidade, né? Que a gente tem vergonha, às vezes, das coisas e fica se escondendo. E ela mostra que é normal ter vergonha, é normal não ser perfeito. A gente tem que se cobrar isso, né? E a gente se cobra. E daí vem uma força, né? Pode não parecer, mas ao reconhecer isso, vem uma força enorme. Ela é poderosa, ela está ajudando muita gente, assim, com uma abordagem séria de pesquisa, né? Mas com uma mensagem que vale a pena todo mundo conhecer, né? Seja vendo o documentário, seja comprando os livros, vendo o TED, né, Maria? De preferência comprando os livros. É isso aí. Até porque tem muita opção legal aqui de livro para todos os gostos. Encerramos aqui o nosso primeiro Sextou na Sextante. Eu sou Mariana de Souza Lima, estava conversando com Virginie Leite e a gente aguarda você no próximo.